está falando aqui direto, se o benefício for cessado, e se o benefício for cessado, o benefício pode ser cessado em tais situações, né? E, doutor Adelmar, na prática, se o benefício for cessado, ou se a pessoa foi lá, fez o pedido sozinho, não observou toda essa conversa que nós tivemos aqui, não assistiu o nosso podcast, não assistiu o nosso podcast, não observou esses requisitos, não preparou a documentação de forma adequada, o que é que ela pode fazer? Tem alguma saída? Bom, quando ela requer esse benefício administrativamente, ela vai aguardar um tempo ali, vai sair o resultado, e vai que esse resultado não é pela concessão, é pelo indeferimento. E aí, ela tem algumas situações, aliás, a ser tomadas. Inicialmente, ela pode buscar, quando há um indeferimento do benefício, há um prazo que se abre para o recurso administrativo, ou seja, dentro do INSS, na busca de modificar aquele benefício, aquela decisão. Mas ela também tem a possibilidade de recorrer isso já judicialmente, ou seja, pegar esse indeferimento, pegar toda a documentação e levar ao juízo, ou seja, fazer um requerimento através de um processo judicial para requerer aquele benefício. Aí você pode me perguntar qual é o mais vantajoso, isso depende muito. E isso, mais uma vez, volta àquilo que o Dr. Cássio falou. É necessário uma análise bem detalhada, uma estratégia. BPC não é brincadeira, BPC é algo sério que necessita de todo o cuidado. E uma pessoa que desconhece as regras, ela pode optar por uma opção menos vantajosa. Então é necessário, mais uma vez, que observe, busque a orientação de um especialista para te auxiliar nesse momento, porque trago algumas opções, algumas situações que podem ocorrer. Quando nós falamos de renda per capita familiar, e aí essa renda, como o Dr. Cássio falou, pode acontecer que aumente um pouquinho, mas não chegue a ser um aumento tão grande. Ele pode justamente buscar no judiciário, porque lá no judiciário o entendimento é que essa regra que nós falamos aí, de 1/4 do salário mínimo, ela aumente para meio salário mínimo. Então, se nós tivermos alguma situação dentro desse exemplo, desse modelo que eu estou citando aqui agora, esse processo ele pode muito bem seguir para o judicial, e ali, se a renda ali for mais ou menos, não é 330, mas é R$500, 530, R$600, então continua dentro de meio salário mínimo. Então ela pode muito bem buscar na justiça, porque lá o entendimento é mais favorável. Agora, um outro exemplo é que essa pessoa ela tem medo de esbarrar justamente na visita da assistente social. Quando chegar na casa dela, não, aqui eu tenho isso, tenho um ar-condicionado, tenho isso, tenho aquilo. E o problema que aconteceu daquele indeferimento é uma coisa que pode ser ajustável. Então, se busca novamente a via administrativa, seja por meio de um recurso, seja por meio de um novo requerimento. Então, a estratégia vai definir qual é o melhor caminho. Não é só, indeferiu, vou para o judicial. Indeferiu, vou para o recurso administrativo. Não. Se analisa primeiro o que aconteceu, qual foi o motivo do indeferimento, e ali, a partir dali, se busca, se traça uma estratégia para que aquele benefício, na próxima vez, na próxima instância, seja na justiça, seja no recurso administrativo, ou seja em um novo requerimento, em alguns casos, ele seja efetivo. Agora, realmente, se busque para valer. Sim. Tá? Então, busque um especialista para entender qual é o melhor caminho. Sempre é importante nós termos a ideia de que há opções, mas essas opções elas precisam ser estudadas. E aí só pode falar. Acrescentando, pegando a fala do Dr. Adelmar, quando ele fala do ar-condicionado, e olha como tudo pode ser relativizado. A pessoa, a assistente social chegou, foi fazer a avaliação, está lá o idoso, deitado em uma cama, no ar-condicionado, ligado, friozinho o quarto. Mas qual o problema daquela pessoa? Aquele ar-condicionado foi comprado por quem? Às vezes foi proveniente de doação. Sim. Não foi nem a pessoa que comprou. Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, tão precária, e ele não pode, por exemplo, estar exposto ao calor por uma doença qualquer, enfim, por qualquer motivo que seja. Então, aquilo foi uma doação. Mas a assistente social, volta na historinha da moto, né? Tem uma moto. Não, mas qual é a moto? Como é que é essa moto? Para que serve? Para que serve? Está no ar-condicionado. Mas esse ar-condicionado... É luxo? É luxo, foi comprado ou é necessário? Exatamente. Será que não pode ter sido uma doação? Justo. Então, tudo tem que ser avaliado, e aí só reiterando a fala do Dr. Adelmar. A necessidade da busca de alguém especializado para poder
entender esses pormenores para conseguir a concessão do benefício para a pessoa. Sem dúvida. Assim, se a gente for para resumir e finalizar esse episódio, eu acho que é importante a gente deixar claro para aquele que estão em casa, aqueles que estão em casa, que, de fato, a concessão do benefício de prestação continuada é um jogo de xadrez, né? Cada peça que se mexe tem que mexer sabendo o que é que está fazendo, né? Não é simplesmente, eu vou dar entrada no meu BPC, vou conseguir, ou quando for indeferido, o que é que eu vou fazer. É sempre importante, de fato, contar com a ajuda de um advogado especializado, né, Luiz? Sim, com certeza. E não há um padrão, né? É de caso a caso. Os requisitos são poucos, mas os detalhes são muitos. Então, realmente é bem detalhado o pedido do BPC. E então, pessoal, eu acho que é isso. Infelizmente, a gente não consegue exaurir o tema aqui em um único episódio, mas eu acredito que nós conseguimos aqui trazer dicas valiosas para aqueles que estão em casa, estão ouvindo e vão ouvir esse episódio. Eu acredito que vão ter uma percepção diferente, né? A partir daqui vão ter uma outra percepção de como que funciona o BPC. E eu acredito que a gente conseguiu agregar valor aí com esse podcast. E eu já quero fazer um pedido muito especial àqueles que ficaram conosco até aqui. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, nós temos um canal aqui no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, curtam esse podcast. E vai ser, é o primeiro episódio, mas a gente quer fazer mais, nós vamos fazer mais, outros temas, outras temáticas, e eu acredito que a gente tem muito a agregar com vocês. Então, foi um prazer receber vocês aqui, a gente já quer convidá-los para os próximos podcasts, eu acredito que a gente tem muito a crescer nesse projeto. Com certeza, é isso. Estamos muito satisfeitos com esse pontapé inicial e o podcast MSA vai longe. Muito obrigado. E o convite já está aceito. Tchau, pessoal. Até logo. Então, até mais, pessoal. É isso. Finaliza aí. A gente vai cortar em algum lugar.